Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Estamos aqui do altar da Igreja Nova Unção de Deus 28, na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E aonde você estiver nesse momento, Deus quer falar com você. O meu coração está numa expectativa de conseguir transmitir a você aquilo que de fato, porque a palavra tem esse poder, vai reformular algo na sua história nesse tempo. Então você não está aqui à toa, você está aqui porque recebeu essa mensagem, esse link, está nos vendo aí em alguma plataforma, e Deus agora vai nos usar para alcançar o seu coração. Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o versículo que nós vamos ler é um versículo, para mim, muito forte. Ele traz aqui uma denúncia do próprio Cristo para a geração dele também, para a nossa, mas em seguida nós temos aqui palavras tão fraternais, tão amorosas, e essa palavra vai nos conduzir hoje a um lugar que Deus deseja nos colocar, amém? Evangelho de Mateus 23, versículo 37, eu quero que você leia comigo no nome de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Para o texto aqui. Eu posso tranquilamente, nesse mesmo versículo, separá-lo em duas frações, em dois momentos e em duas revelações da parte de Jesus. Deixa eu ensinar algo a você. Se você tem o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas, os primeiros livros que você deve ler são os Evangelhos. Por quê? Porque os Evangelhos, tudo que está escrito, de fato aconteceu. Existem livros na Bíblia, por exemplo, que são livros poéticos. Então são livros cheios de metáforas. Nem sempre o que está sendo relatado foi um acontecimento, mas às vezes é fruto de uma visão que Deus está dando ao autor que está escrevendo. Mas os evangelhos, eles são no que chamamos de literais. E dentro deles, algumas Bíblias vão frisar isso em textos em vermelho, nós temos as palavras do próprio Cristo. Se atente ainda mais, quando estudando os evangelhos, você perceber, volto a repetir, em algumas Bíblias, o texto sendo escrito em vermelho, porque ali são as palavras de quem? De Jesus. Nas palavras de Jesus, você reforça ainda mais a sua atenção, para você entender porque são palavras poderosas. Eu não estou aqui dizendo que a Bíblia não é inspirada, muito pelo contrário, ela é totalmente inspirada. Mas o Filho de Deus se pronuncia nos evangelhos diretamente. E aqui nós temos uma dessas ocasiões muito pontuais. E o que Jesus está falando aqui, ele não está falando no singular. Ele está falando para uma comunidade. Na verdade, ele está falando para uma capital. A mensagem aqui não é direta a alguém, não é direcionada a uma pessoa que Jesus vai denunciar um comportamento, mas é direcionada a uma sociedade, na verdade a uma capital. Ele entra no versículo chamando, fazendo uma invocação: Jerusalém, Jerusalém. Ele está falando para um povo, ele está falando para uma cidade, e na verdade ele está denunciando o comportamento, conhecendo o evangelho, de parte dessa cidade. O que ele diz ao clamar por aquela cidade? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Olhe para mim. Existia em Jerusalém um grupo relevante de pessoas, e pasmem vocês, não eram prostitutas, não eram bêbados, não eram pessoas consideradas pela sociedade como grandes pecadoras. Havia um grupo grande em Jerusalém que estava com as suas atitudes
e os seus posicionamentos, matando os profetas e apedrejando a mensagem. E esse grupo, de acordo com aquilo que nós entendemos, era um grupo de religiosos, de pessoas que conheciam profundamente aquilo que já havia sido escrito. É claro que enquanto Jesus está falando, o Novo Testamento ainda não existia, ele seria relatado à frente, depois da morte de Jesus, mas já existia o que nós chamamos da Lei de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco que nós chamamos, penta vem de 5, então já existia um alinhamento, um direcionamento, a palavra de Deus sendo construída, e as pessoas tinham acesso a isso. Não se tinham impressoras naquela época para imprimir textos bíblicos, mas existia uma função na religiosidade no templo, existia um posto para homens chamado de escribas. Escribas vem de escrita, então existiam homens que escreviam a lei, copiavam a lei dia e noite e liberavam a lei para as pessoas. Então Jesus está falando de um grupo de pessoas em Jerusalém que com o seu comportamento, com as suas atitudes, estava apedrejando a palavra, matando os profetas, isso de uma forma literal. O próprio Cristo foi morto por esse grupo de pessoas que se sentiam ameaçadas por aquilo que ele pregava. Foram os principais da sinagoga que foram diante do governo de Roma, diante de Pôncio Pilatos, pedir a morte de Jesus, como se Jesus fosse um indivíduo de alta periculosidade. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou entrar aqui na denúncia dolorosa de Jesus, dizendo: vocês estão matando os profetas, vocês estão apedrejando aqueles que estão sendo enviados a vocês. E infelizmente essa atitude religiosa não é cabível, ou não é algo que foi ou que existiu apenas naquela época. Nós somos a Jerusalém desse dia, nós somos além desse tempo, e nós precisamos entender que nós podemos pegar o mesmo caminho desse grupo de pessoas, podemos nos tornar ao longo da nossa caminhada, mesmo sem ser conscientes, inconscientemente, no nosso zelo, no nosso amor pelas coisas de Deus, nós podemos infelizmente caminhar num caminho em que em algum momento a palavra profética, a profecia, seja liberada nas nossas vidas e a gente rejeite essa palavra. Eu não vou abrir no texto sagrado, mas nessa primeira parte aqui, um exemplo que me vem à mente é de um próprio profeta, Jonas. Se nós rapidamente relembrarmos a história desse profeta, o texto, o livro dele começa no capítulo 1, no versículo 1, dizendo, ele relatando: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então houve um momento, e isso era corriqueiro, porque Jonas era um enviado, ele era um profeta de Deus. Nínive não era a primeira missão dele, porque se Deus confiou Nínive a ele, para que ele pregasse arrependimento para aquele povo que andava no pecado, ele já havia provado fidelidade diante de Deus durante muito tempo. Nós não podemos achar que Nínive, ou que a história de Jonas começa no capítulo 1, no versículo 1, quando a palavra inspirada vem a ele, mandando que ele vá a Nínive para pregar contra a cidade. Não, a história de Jonas, para nós, aqui começa na desobediência dele, quando ele rejeita a palavra, mas ele já era profeta. Ele já caminhava com Deus há muito tempo, ele já havia servido a palavra do Senhor, ele já havia aceito da parte de Deus missões de levar essa palavra a outras pessoas. Mas qual foi o problema dessa ocasião de Nínive? Porque Deus pediu a ele para que ele pregasse arrependimento para um povo que, de acordo com os estudiosos, ele tinha uma bronca guardada no coração. Existia uma indiferença de Jonas com Nínive. Alguns vão dizer que no passado houve alguma situação, porque os ninivitas eram agressivos e violentos,
matavam pessoas, furavam seus inimigos. Então Jonas, ele tinha como se fosse um ressentimento daquele povo, guardado. Estava durante muito tempo no coração do profeta, e ele foi vivendo a vida dele como se aquilo não fosse significativo, porque durante muitos dias ele não teve que lidar com Nínive, ele não teve que lidar com aquela dor, com aquele aborrecimento. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Mas Deus agiu de uma forma tão soberana, que Deus acionou Jonas para pregar em relação a Nínive. E Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia que se chegasse àquela cidade e pregasse contra aquela cidade, e aquele povo se arrependesse, Deus se arrependeria de todo o mal que seria liberado contra Nínive. Ele sabia que Deus iria perdoá-los, e havia algo no coração dele, uma amargura, desejando que isso de fato não acontecesse. Você está comigo? Então houve um momento na caminhada de um profeta, que ele apedrejou a palavra, que ele desprezou aquilo que Deus havia determinado. E isso pode acontecer conosco. Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, a mim que sou enviado, a você que é enviado: perdoe aquela pessoa que te prejudicou. Mas aquele prejuízo que aquela pessoa gerou no campo profissional seu foi tão grave, gerou repercussões tão graves na sua vida. Você precisou de tanto tempo para se recuperar daquilo que aquela pessoa fez contra você, que Deus não pode tocar nesse assunto. Que todas as vezes que Deus, através da palavra, do próprio Espírito Santo, Ele aponta para você a necessidade de ajustar aquela questão da sua vida, aquela área da sua vida, muitas vezes o nosso eu, a nossa vontade, ela rejeita a palavra. Profeta aqui, espiritualmente falando, é a palavra enviada, é a profecia, é aquilo que vem da boca de Deus. Muitas vezes nós estamos rejeitados. Por quê? Porque Deus coloca a vontade dele na mesa, nós colocamos a nossa vontade na mesa, e uma vontade não tem aliança com a outra. Em vez de nós abrirmos mão da nossa para cumprirmos a de Deus, nós matamos a de Deus e permanecemos com a nossa. Jerusalém, Jerusalém, vocês estão matando os seus profetas. Um dos sentimentos que nós devemos ter em relação à palavra de Deus, uma das visões que nós devemos ter em relação às Escrituras, não é que as Escrituras serão usadas para nos machucar, não é que a palavra de Deus vai ser usada como indireta para a minha vida, para que alguém possa, através da palavra de Deus, usar algo para emitir uma opinião pessoal em relação à minha vida. Satanás, nesses dias, ele tem trabalhado de uma forma muito grande para descredenciar a profecia, para descredenciar a palavra, e ele vai usando de argumentos, de situações no meu coração e na minha mente, como se aquela palavra que está sendo liberada não vem da parte de Deus. Mas se eu quiser entender se é de Deus ou não, eu preciso ouvir, e eu posso colocar o meu joelho no chão e falar: Senhor, se aquilo que está sendo dito é palavra tua para a minha vida, eu quero uma confirmação. Você pode pedir uma confirmação, não que o homem te confirme, mas que Deus te confirme. O que nós não podemos fazer é rejeitar a palavra. A palavra não vem para te ferir, a palavra não vem para te humilhar, a palavra não vem para te criticar, a palavra vem para te posicionar, a palavra vem para te curar, a palavra vem para te fazer levantar. E nós não podemos nos tornar religiosos e rejeitarmos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos manda lutar por uma causa, não importa quanto tempo você gastou e as dores que você viveu em relação àquela pessoa, as dores que você viveu naquele relacionamento, se a palavra está vindo e Deus está colocando ela de uma forma clara para mim e para você, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, se for necessário, para cumprir a palavra.
Jonas era um profeta que rejeitou, que rechaçou aquilo que Deus estava determinando sobre a vida dele. Por quê? Porque tinha algo pessoal. Esse é o problema. Muitas vezes tem muito nosso na nossa caminhada com Deus. E o desejo de Cristo é anular o caráter do Leandro e colocar o caráter dele na minha vida. O caráter de Cristo precisa ser levantado na minha vida. E por isso a palavra vai vir para me construir ou para me reconstruir. Diga comigo: Deus, através da sua palavra, está desconstruindo o errado na minha vida e está construindo um firmamento novo, para que quando a tempestade vier eu não caia. Mas quem é você? 10 anos já se passaram desde que você entrou, conheceu o Senhor, e no nosso primeiro amor nós temos sede da palavra. No nosso primeiro amor nós temos fome. No primeiro amor não há interferência da nossa mente, não há interferência de conhecimento, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando estamos vivendo o primeiro amor, nós estamos abertos àquilo que Deus está falando. E se alguma dúvida vier, nós temos intimidade com Deus para colocar o nosso joelho no chão e para dizer: Deus, se é tua palavra, eu não vou rejeitá-la por orgulho ou por rebeldia, eu aceito. E se Deus não confirmar, aí eu pego aquela palavra como um alimento que pode me fazer mal, eu descarto aquilo. Vocês estão matando os profetas, ó Jerusalém. Vocês estão apedrejando os que Deus está enviando. Não sacrifique aquilo que está sendo enviado por Deus na sua vida. Não feche os seus ouvidos. Muito pelo contrário, nós precisamos fazer um movimento diante de Deus para voltarmos a amar e a ter zelo pela palavra dele, porque nós estamos ao longo da nossa caminhada perdendo esse zelo, esse amor. Parece que quanto mais a gente procura saber, quanto mais conhecimento a gente procura saber, mais ignorantes no mundo espiritual a gente fica. Porque, como eu pregava no domingo, Jesus respondeu para Satanás no deserto, no meio de fome, escassez e necessidade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra de Deus, direção de Deus é alimento, direção de Deus é fortaleza, direção de Deus é o material, é o combustível que eu preciso para fazer esse carro rodar o que for necessário para cumprir o propósito dele. Mas quando nós não estamos aliançados com a palavra, quando nós temos um movimento aceitando que Satanás nos traga argumentos para rejeitar o que Deus está colocando nas nossas mãos, para desobedecer o Senhor, nós ficamos como carro sem combustível no meio do caminho. Tem muito crente parado no meio do caminho, tem muito crente sem força, tem muito crente sem ânimo. Mas Jesus falou com fome física: eu não estou esperando pão, eu não vou transformar pedra em pão, eu estou esperando o que Ele vai falar sobre essa situação, eu estou esperando o que Ele vai liberar sobre essa situação. O que Deus me der vai me sustentar, o que Deus me der vai me levantar. Quantos podem levantar as mãos aonde estiverem e dizer comigo: o que Deus me der vai me sustentar, o que Deus me entregar vai me curar, o que Deus me entregar vai mudar a história da minha casa. Não é o que o homem tem a te oferecer, é o que você aceita e recebe com amor da palavra. Não mate os profetas, não mate os enviados, não apedreje o que Deus está liberando. Não tenha um coração duro, um coração rígido, aquilo que Deus está revelando a você, mas abrace isso, mesmo que isso em algum momento confronte a sua vontade. Durante muito tempo Jonas rechaçou, apedrejou, e nós já sabemos aonde ele foi parar. Aonde Jonas foi levado, querendo que a sua vontade fosse feita diante da palavra que estava sendo liberada sobre a vida dele. Ele foi parar no profundo dos oceanos. No testemunho, ou no testemunho dele, ele diz: os meus pés pisaram a sepultura. Eu fui levado para os lugares mais baixos, os lugares mais frios. O profundo dos oceanos é um lugar inabitável. O homem já foi na lua, o homem já foi em Marte, o homem já mandou sonda para o sol, mas o homem não conhece o profundo dos mares. Não há equipamento que conseguiu analisar a grande vastidão dos oceanos. Mas Jonas foi parar num lugar completamente isolado, completamente frio. Por quê?
Porque durante muito tempo, mesmo sendo um profeta, mesmo tendo um chamado, ele desprezou o que Deus queria que ele fizesse. Ele desprezou a palavra. Se nós desprezamos a palavra, nós perdemos a força espiritual. Céus e terra passarão. Satanás, ele não me obedece pelo tempo que eu tenho no altar. Satanás não me obedece pelo meu nome. Satanás não me obedece porque eu sou um pastor de uma igreja. Satanás me obedece quando ele vê a obediência do meu coração àquilo que Deus me entregou. E muitas vezes obedecer é uma atitude louca, insana, porque é loucura no ambiente onde você está. Você aceitar uma palavra, você vai contra tudo que os seus olhos estão vendo. Mas se você honrar a palavra vai honrar você. E por que Deus estava tão triste a ponto de Jesus denunciar o comportamento de tantos religiosos que estavam matando os profetas e apedrejando os enviados? Por quê? Porque o desejo de Deus era acolher. Olha a segunda parte do versículo, Mateus 37, na segunda parte, nós já vamos avançar para terminar aqui. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. O que operava no coração daqueles homens que matavam profetas, que apedrejavam enviados, era a rebeldia. O Senhor falou de uma forma tão clara para Jerusalém. Quantas vezes, ou seja, olhe para mim, foram várias tentativas. Foram vários momentos que Jesus estendeu a mão para acolher aquelas vidas. Jesus usa uma metáfora quando fala do Pai, uma galinha de braços abertos, com asas abertas. E quando eu fui ministrado por essa palavra, o Senhor me fez lembrar de um salmo que eu aprendi de cor quando eu tinha 5 anos de idade. Rapidamente, Salmo 91. Quando eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos, o pastor da primeira igreja da Graça em Campos, pastor Esteves, me chamou no escritório, num domingo depois do culto, falou assim: filho, você vai gravar o Salmo 91 durante a semana, e semana que vem você vai declarar esse salmo sem ler para mim, aqui no escritório. Eu tinha um medo dele, ele era um homem alto. Que pastor amado. Foi o primeiro pastor da minha mãe. Eu passei a semana toda preocupado, com medo de não gravar, mas lendo o Salmo 91. E aí, no próximo culto de domingo, o culto acabou, eu estava ali perto do altar, ele entrou para o escritório e falou assim, e aí a esposa dele, Renata, falou assim: Leandro, o pastor está te chamando lá no escritório. Eu fui com muito medo, me deu um branco na hora. Ele sentado me deu um abraço, um beijo, falou: filho, você cumpriu a missão que eu te entreguei? Eu falei: cumpri, pastor, então fale para mim. Eu comecei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua fidelidade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém? Diga glória a Deus. Eu nunca mais esqueci. Eu sou péssimo para guardar versículo, para guardar texto, mas eu nunca mais esqueci o Salmo 91. Eu quero aproveitar aqui, tem duas pré-adolescentes aqui, Mariana e Amanda. Próximo culto de quarta-feira, vocês vão abrir o culto aqui no altar, as duas recitando o Salmo 23. Vocês têm uma semana para guardar o Salmo 23, vocês duas. Quarta-feira que vem as duas vão começar o culto com o microfone aqui ao vivo, falando o Salmo 23 sem olhar a Bíblia. O Salmo todo 23. Ok? Amém?
Glória a Deus. Salmo 23. Vocês podem, eu vou facilitar. Metade uma lê, outra metade a outra lê. Vocês conversam aí para ver como vai ficar. Glória a Deus. Mas olhe para mim. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Quantas vezes, como uma galinha, Deus abriu as suas asas poderosas para abraçar aquela cidade, para abraçar aqueles rebeldes, a fim de protegê-los. O Salmo 91 eu recitei, mas vamos a ele rapidamente, versos 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque direi do Senhor, versos 2, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versos 4, olha aqui a ponte de Salmos para Mateus. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. O coração de Deus é como o coração de uma galinha, de uma mãe, que solta os seus filhos no terreiro, que deixa os seus filhos caminharem com as próprias pernas, mas que é poderosa como a galinha, é inteligente e astuta como a galinha, de deixar os seus pintinhos à vontade, mas observando todos os possíveis perigos que possam devorá-los. No Salmo 91, o salmista, que nunca viu Jesus pessoalmente, que viveu anos antes dele, faz a mesma referência do Senhor como Pai. Olha, Ele te cobrirá com as suas penas. O desejo de Deus para Jerusalém, tanto para aqueles que matavam profetas, como para aqueles que abraçaram a palavra, o desejo de Deus era acolher os seus filhos. As asas do Senhor, durante muitas tentativas, se estendeu para protegê-los. Eu cresci no quintal da casa da minha avó, e minha avó tinha um galinheiro nos fundos de casa, onde hoje é a minha escada. Era um lugar muito pequeno, mas ela veio da roça, era apaixonada. Acredite você que com 80 e poucos anos de vida, ela colocou 2 galinhas no quintal hoje lá. É uma tal de Dadá com a outra lá que eu não sei o nome. E eu já disse para ela, olha, essa galinha, o lugar dela é numa panela com bastante aipim. Ela já falou comigo, você não mexe com as minhas galinhas não. E a galinha, me desculpe o termo, caga tudo, suja tudo e bagunça tudo, mas está lá dando os ovos para ela gosta. Mas quando eu tinha pouca idade, eu me lembro da cena. Eu morava nos fundos, tinha um corredor e tinha um portãozinho velho. E um dia de manhã, a galinha tinha chocado alguns ovos, tinha alguns pintinhos. Eu achava bonitinho e eu acordava de manhã para ver os pintinhos. E eu tenho essa cena gravada na minha mente. Eu abri aquele portãozinho de madeira e eu vi pela primeira vez na minha vida a galinha como se estivesse dançando, mas depois eu fui entender o que estava acontecendo. Ela estava com as asas abertas e ela fazia assim para um lado e para o outro. Eu comecei a achar aquilo muito curioso. E ela fazia um som de cacarejo muito alto, e de repente eu comecei a ver pintinho pulando de tudo quanto era lugar, correndo na direção dela, até que por último eu vi um gato em cima do muro, já naquela posição de ataque. E quando todos os pintinhos, ela sabia quantos eram seus filhos, quando todos chegaram debaixo das asas dela, ela fecha as asas. Mas não pense você que ela simplesmente acolhe. Ela acolhe, mas ela continua cacarejando para o gato. Ela continua mostrando a realidade do posicionamento dela. Você não chega aqui não, você não mexe com eles não, eles são meus. Era isso que eu entendia. E quando eu venho para as escrituras sagradas, eu entendo exatamente o que Jesus está falando. Foram muitas vezes a tentativa do Senhor de abraçar essas pessoas. Como há na minha vida e na sua vida uma tentativa do Senhor de nos acolher, mas Deus não pode acolher rebeldes, porque rebeldes não se aproximam, rebeldes não entendem a ameaça que existe. E quando eu digo rebelde, eu sei que é uma palavra muito forte. Eu vou tentar melhorar essa palavra. Eu vou tirar o rebelde, eu vou colocar independente. Os independentes.
Aqueles que acham que de alguma forma já alcançaram o conhecimento necessário para caminhar na sua vida. Agora a ótica muda. Por quê? Porque você pode dizer: eu não sou rebelde, pastor, eu amo a palavra de Deus, eu amo as coisas de Deus. Mas quando você é uma pessoa independente, quando na sua história de vida você foi forçado a assumir responsabilidades muito cedo, a não ter com quem contar, a não ter ninguém para pagar alguma coisa que você precisava resolver, você foi obrigado pela vida, pela história, pelas circunstâncias, a ter que sempre se posicionar, e automaticamente você aprendeu a ter o controle, por uma questão de sobrevivência. Porque se você não fizesse isso, você era massacrado, você era humilhada. Então você precisou aprender a agir, a se defender, a se movimentar. E isso te tornou uma pessoa independente. E diante ou em relação a homens, nós temos que ser mesmo dependentes. Nós não podemos estar debaixo do pé de ninguém. Mas nós não podemos, de forma alguma, confundir o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que abrir mão de todo controle. Pessoas corajosas demais, independentes demais, têm uma dificuldade de se sujeitar às asas, têm uma dificuldade de reconhecer que é menor do que o desafio, que é menor do que o inimigo. Não é porque você está orando de madrugada que o diabo não vai atacar a sua casa. Não é porque você está jejuando que o diabo vai ser impedido de agir na sua vida. O diabo estará proibido de tocar em você e de tudo que é seu, se você estiver debaixo das asas do Altíssimo. Não é no seu governo que Satanás recua, é no seu descanso. É quando nós aprendemos a descansar no Senhor. É quando nós vivemos uma realidade que nós tentamos manipular no bom sentido, que nós tentamos conversar para que aquela pessoa mude, que nós tentamos nos alinhar para que a gente não volte a cair de novo, mas tudo isso a gente está dependendo da nossa força. Nós não nos submetemos à graça, nós não estamos mergulhados na misericórdia, a gente está fazendo do nosso jeito. Isso não vai inibir Satanás. Coragem não inibe o diabo. Ousadia, iniciativa são prerrogativas humanas. Você pode inspirar a pessoa sendo alguém assim, mas no mundo espiritual, Satanás só não vai se aproximar de você e da sua casa se você aceitar o fato de que Deus continua sendo o único capaz de te defender e te proteger. Quando nós não nos submetemos, nós matamos os profetas. Quando nós não corremos para o Senhor e reconhecemos a nossa pequenice, a nossa insignificância, o nosso despreparo espiritual, e não nos escondemos nele, nós não inibimos Satanás. Eu estou terminando. Vamos dizer Salmo 121, não precisa abrir ele. Salmo 127, diz comigo aqui. Se o Senhor, diga mais alto agora, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham todos que a edificam. Corre rapidamente, nós vamos terminar aqui, Salmo 127. Eu falei que não era para ir lá não, mas o Senhor está nos mandando vir aqui para não só recitar, mas para declarar essa palavra para nós mesmos hoje. Salmo 127. Se é condição. O se na frase cria uma atmosfera de condição. E ele começa o texto fazendo aí algo condicional. 127:1. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Para o texto aqui, olha para mim. Tem algum aqui, tem algum herdeiro aqui? Tem alguém que amanhã não vai ter que acordar cedo para trabalhar, para agir a vida? Quem trabalha aqui, levante a mão. Levante a sua mão. Diga comigo, eu não sou herdeiro. Infelizmente. Porque querer ficar em casa amanhã a gente queria. Sim ou não? Quem vai acordar 5 horas da manhã, amanhã, levante a mão aí. Quem vai acordar 6,
Quem vai acordar 7? A partir de 8 você já precisa de oração de libertação na cabeça. 9 da manhã eu tenho que fazer uma visita na sua casa. 10 horas o Espírito Santo tem que botar fogo na sua cama. Brincadeiras à parte. Você está trabalhando. E não é o pastor que está dizendo, é a palavra que está dizendo. Você vai trabalhar em vão, se o Senhor não estiver edificando. Tudo que nós construímos, sem o aval de Deus, sem a direção de Deus, sem a mão de Deus, nada permanece de pé. É um trabalho inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Não, pastor, eu tenho que ligar para ele. Não, pastor, eu tenho que saber onde ele está. Não, pastor, ele não pode sair à noite. Não, pastor, eu tenho que colocar um localizador naquele carro. Não, pastor, eu preciso monitorar ele, senão ele vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira com você vigiando e com você não vigiando. Abre os seus olhos. O que tiver que acontecer, vai acontecer com você querendo ou não, se Deus não estiver no controle. Então você sabe o que nós temos que aprender a fazer para Deus trabalhar na nossa família? Fechar a nossa boca, parar de discutir com as pessoas, colocar o nosso joelho no chão e falar com o Senhor. Senhor, o meu filho, a minha filha é herança do Senhor. Eu não aceito essa briga dentro da minha casa. Eu não aceito esse comportamento de rebeldia. Eu não aceito essas amizades erradas. Eu não vou ficar brigando com ninguém, mas eu quero que o Senhor haja a partir de hoje. E Deus vai agir. Por quê? Porque você está pegando uma causa e correndo para debaixo das asas dele, ali ficando. Porque tem um gato, tem um gavião, e você ainda é um pintinho. Eu ainda sou um pintinho. Nós precisamos dele. Amém? Se o Senhor não guardar, que é tudo que você mais tem o desejo de fazer, proteger, é um sentimento maravilhoso, mas é inútil. Se esforçando tanto para manter alguma coisa, gastando tanta energia para tentar manter alguma coisa. E na verdade, quando você entregar e descansar, o Senhor entra ali e faz uma obra tão linda naquela realidade, que quando você abrir os seus olhos, você vai estar descansado, mais jovem, e o milagre já vai ter acontecido. Descanse. O senhor está falando que eu tenho que parar de trabalhar e ficar em casa? Não. Você tem que fazer tudo que cabe a você. E aprender que tudo que cabe a Deus, você não vai conseguir fazer. Que tudo que cabe a Deus mover, só Ele pode mover. Então não adianta você sofrer por antecipação. Não adianta você imaginar o que pode acontecer, porque provavelmente não vai acontecer nada do que você está imaginando. E você vai perder noite de sono e vai gerar ansiedade na sua vida à toa. Porque nós precisamos aprender a confiar. Nós estamos matando a profecia. Porque palavras para nos sustentar nós estamos recebendo, mas nós estamos desprezando essa palavra, achando que a gente vai conseguir com a nossa força, com o nosso braço. E Deus está falando com ele, conosco aqui. Vamos terminar rapidinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Versos 2, outra lapada na cabeça da gente. Inútil vos será o quê? Levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. Ainda tem gente que vai dizer: pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. O termo vem daí, ó. O pão de dor. Não é um pão de privilégio, não é um pão de graça, não é um pão de misericórdia, não é o pão do favor de Deus. O pão de Deus, o pão do favor de Deus, é um pão que você senta para comer com alegria. É um pão que te dá satisfação. Você está vivendo uma provisão que você sabia que você não podia viver, mas Deus está te proporcionando aquilo ali. Agora, o pão de dores, você morre para conseguir. Quando vai sentar na mesa para comer, não tem sabor. Quando vai sentar na mesa para desfrutar, você não sente nada. Aquilo é vazio, aquilo traz tristeza, só traz lembrança de tanto que você apanhou para ter aquilo. Inútil vos será comer o pão de dores. Aí o finalzinho do versículo 2, Jesus ensina isso para a gente hoje. Pois assim dá ele aos seus amados enquanto
jejuam, enquanto fazem campanha, enquanto tentam convencer o seu marido que Jesus é bom, enquanto colocam seus filhos de castigo, é isso que está aí? Enquanto dormem, descanse. Mais uma vez, nessa noite, o Pai abre as asas. Mais uma vez, em relação à tua vida, nesse dia, o Pai levanta as asas. Você vai continuar se mantendo independente nessa situação? Você vai continuar se garantindo nessa situação? Ou você vai correr para Ele hoje? Há um lugar para você, há um lugar de descanso. Pastor, se eu abaixar a guarda, o pau quebra. Então deixa o pau quebrar. Você está com medo de perder, né? Eu sei bem o que é isso. Mas se Deus não puder garantir alguma coisa para você, que você perca. Que quem você está tentando segurar, se Deus não quiser, libera. Abençoa. Deixa Deus. Ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo. Ele vai mexer nisso. Ele vai trabalhar nisso. E quando você menos esperar, tudo vai ser restaurado. E você vai estar tranquilo. Você vai estar jovem, porque você está descansando nele. Você e eu não temos como bancar o nosso livramento e a nossa segurança. Me perdoe se você esperava ouvir que você é o alecrim dourado de Jesus. Me perdoe se você estava pensando em ouvir que você é a pessoa mais forte. Um fraco está ensinando isso para você. Eu sou fraco e não tenho vergonha nenhuma de dizer sobre a minha incompetência. Eu preciso dessas asas. Eu preciso desse esconderijo. Teu casamento vai virar uma chave. Deus vai virar uma chave no teu casamento quando você entregar. Entregar não é esquecer. Entregar não é ficar quieto. Entregar não é aguentar tudo. Entregar é colocar tudo no altar. Tudo que você receber, você coloca no altar. Porque só Deus pode transformar pessoas. Amém? Você pode criar uma promoção maravilhosa. Os clientes podem vir. A promoção vai acabar. Os clientes vão embora. Mas a diferença da onde você está, ou da porta que Deus abriu para você, não está na sua habilidade de fazer bem as coisas. Está na graça dele sobre a sua vida. Todos os dias, levante aquele lugar, entre naquela empresa, abra o teu posto de trabalho, levanta a tua mão e diga: eu só estou aqui porque o Senhor permitiu. E se o Senhor me colocou aqui, Senhor, os milagres vão acontecer. E eu tomo posse dos recursos de hoje. Abra suas mãos que eu vou te ensinar a orar onde você estiver. Que você entra dizendo: eu tomo posse. Diga comigo: eu tomo posse dos recursos que o Senhor preparou para mim hoje. Amém? Mas pastor, tem que resolver semana que vem. Semana que vem você faz oração de semana que vem. Agora é agora. Senhor, me dá os recursos, as ferramentas, as armas, a graça, a sabedoria para hoje. Hoje eu vou derrubar esse leão aqui, esse gigante aqui. Amém? Diga glória a Deus. Fique de pé onde você está. E você que ouviu essa palavra e recebeu essa palavra, onde você estiver, se o Senhor não edificar a casa, é inútil o que você está fazendo. Se o Senhor não guardar a cidade, não tente gerenciar a sua vida. Os coaches dessa geração dizem que você é maravilhoso. O Evangelho diz que eu e você somos trapo de imundície. Os coaches que você comprou curso dizem que você é e que você tem tudo. Só faltam dizer que você não precisa nem de Jesus mais. Mas a Bíblia diz que sem Jesus eu nada posso fazer. Então eu prefiro me reconhecer nesse lugar de um pintinho que está ouvindo o Pai chamar e vai correndo para debaixo das asas. Eu não quero ser a Jerusalém que mata os profetas, nem apedreja os enviados. Não mate os seus profetas. Não apedreje os enviados de Deus para a sua vida. Tenha amor, zelo e respeito por aquilo que Deus está liberando sobre você.